Glórias a Deus. Estamos mais uma vez na casa do Pai, na presença do nosso Deus, onde sabemos que é o melhor. Melhor momento, melhor hora, melhor lugar. Aleluias. Né? E nós vamos estar iniciando esse culto de adoração ao nosso Deus, louvando a Ele. Já convido o grupo de louvor. Vamos iniciar louvando o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, te
Nós sabemos, meu Pai, que nós podemos confiar em Ti, Deus, porque o Senhor é o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, meu Pai. Ah, Deus, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que podemos estar na Tua casa, Pai. Obrigado por tantas bênçãos recebidas do Senhor, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. E obrigado por tudo que o Senhor há de fazer, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho. Obrigada, Senhor, pela nossa vida. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja. Obrigada, Senhor, por tudo, pela saúde que nos tem dado. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades, ó Deus. O Senhor é o Deus de oportunidades, ó Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua graça, pela Tua grande misericórdia sobre nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua tão grande salvação que nos deu através do Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós Te louvamos neste lugar, nós Te adoramos, ó Deus. Nós queremos declarar nosso amor a Ti, ó Deus. Nos ensina a Te servir melhor, ó Deus. Nos ensina a Te adorar, nos ensina a Te louvar, ó Deus. Nos ensina, nos direciona, meu Pai. Direciona caminhos que Te agrada, Deus. Nos ajuda a nos santificar, Pai, a tirar todo o lixo que há em nós, ó Deus, e que possamos obedecer a Tua palavra. Ah, Deus, precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nada somos. Muito obrigada por tudo, Deus. Que o Senhor possa nessa noite aceitar nossa adoração, Pai. Que o Senhor possa nessa noite renovar a Tua igreja, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa tirar do nosso meio, das nossas vidas, da vida de cada um que aqui está, da vida de cada um que está assistindo essa live. Que o Senhor possa tirar toda a tristeza onde há, todo o medo, Senhor. Que o Senhor possa tirar toda a preocupação em nome de Jesus. Que o Senhor possa tirar, Senhor, toda a angústia, tirar toda a ansiedade, tirar, Senhor, tudo que não é de Ti das nossas vidas. Que o Senhor possa nessa noite, Pai, mudar situações. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, mudar a história de vidas, Pai. Que o Senhor possa nessa noite, Pai, mandar cura, mandar, Senhor, ó Deus, libertação, mandar especialmente salvação para as vidas, Jesus querido, porque só o Senhor pode todas essas coisas. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Salvador. Glórias a Deus. Obrigada. Nós Te amamos, meu Pai. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir os Salmos de número 34. Versículo 19, vamos estar lendo. Salmos de número 34, versículo 19. É uma promessa de Deus, uma das inúmeras promessas do Senhor nas nossas vidas, que é muito linda, né? E que nós devemos nos apegar, porque nós passamos por muitos dias maus, mas o Senhor traz aqui essa promessa linda para mim e para a tua vida. Eu quero deixar essa palavra no seu coração na noite de hoje, através do Espírito Santo. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glórias a Deus. E é uma verdade, a gente passa por tantas nesse mundo, né, irmãos? Passamos por tantas aflições, por tantos medos, por tantas angústias. Estamos passando por essa crise, falando novamente, não está sendo fácil para ninguém, não é verdade? Mas aqui a palavra de Deus nos garante. Nós passamos por muitas aflições mesmo. E até o Senhor Jesus voltar, nós vamos passar por muitas aflições. Mas o Senhor aqui garante, nos promete que Ele nos livra de todas, aleluia, porque Ele é fiel. Ele tem nos livrado, Ele vai continuar livrando o seu povo de todas as aflições. Interessante aqui que Ele não fala de vou livrar de algumas, não de todas. Pode ir relembrando aí de tantas aflições que você já passou, né, neste mundo. Tantas aflições nós já passamos, temos passado, e o Senhor sempre esteve presente. O Senhor sempre esteve atuante. É um Senhor fiel que você serve. Amém? E aqui o salmista Davi, ele louva a Deus, né? Porque Deus respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. E aqui no versículo 4, no versículo 1 ele já fala: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aqui ele declara, e é uma verdade, a gente lendo, estudando sobre o rei Davi,
ele era um homem que louvava a Deus. Então ele aqui falou, declarou: eu louvarei em todo o tempo. Glórias a Deus, é algo que deve estar, igreja, no nosso coração, nas nossas vidas. Somos filhos do Senhor, nós devemos ter assim, vontade, né, nos dedicar a louvar esse Deus, porque Ele é digno. Ele fala aqui no versículo 4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Glórias a Deus. Buscou e o Senhor livrou. É o que Ele tem feito comigo e com você. Ele fala no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E é uma grande verdade. E nós devemos temer o nosso Deus. Não ter medo do nosso Deus, mas temer, respeitá-lo, adorá-lo, louvá-lo, buscá-lo. Quem teme ao Senhor obedece, não é verdade? Quem teme, obedece. E uma promessa maravilhosa: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E não só nesse capítulo, nesse versículo, mas na palavra de Deus nos traz promessas maravilhosas. E eu deixo essa no teu coração nessa noite. Muitas são tuas aflições, meus irmãos, mas o Senhor, o Deus que você veio buscar nessa noite mais uma vez, o Deus que você serve, o Deus que você louva, o Deus que você adora, mesmo nas tribulações, Ele te livra, Ele vai te livrar dessa aflição também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu já vou passar para o grupo de louvor para a gente continuar a louvar, a adorar esse Deus que é digno. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. E como a irmã Silvana falou, louve. Louve em qualquer momento, em qualquer situação, qualquer aflição, louve. E é isso que diz a nosso louvor que vai estar ministrando agora. Que Deus, Ele não rejeita oração. Oração é alimento. Convido aqueles que podem se colocar em pé para louvarmos e exaltar a Deus. Sem resposta.
está fazendo um período de oração, né? Intercedendo pelas nossas vidas, pelas vidas de quem está necessitando. Eu já quero aqui continuar pedindo pela vida da Elisama, a irmã da Nai, né? Ela ainda está hospitalizada, ela está reagindo para a glória de Deus, Deus é fiel. Vamos continuar orando pela vida da Elisama, que Deus venha ministrar a cura no nome de Jesus. Continuo pedindo também pela minha mãe também está reagindo para a glória de Deus, né? Ainda estão pesquisando o que aconteceu, mas Deus também está no controle. Eu continuo pedindo pela vida da minha mãe. Amém? Quero pedir aqui por um rapaz conhecido nosso, João, que está com os problemas, e que Deus também possa agir na vida do João, daquele rapaz, daquele jovem que é servo de Deus e da sua família. Amém? Amém? Os irmãos estão com oportunidade, quem quer aqui? Oração? Pedir oração para a Dona Rosa, que ela continua entubada. Amém. Amiga da gente. Amém. Pelos meus filhos. Né? Pela Michelle, que está na fase, passando muito mal por causa da gravidez. Amém. Da gravidez, né? Amém. E pela igreja, pela Glória a Deus. Silvana, pelo pastor. Amém. Pelo Amém. Felipe, a Paz. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Vamos estar orando então. Vamos ficar prestando atenção nos pedidos para a gente. Pela Kelly também, tá? Por? Pela minha sobrinha, pela A Kelly. Amém. Vamos continuar clamando pela vida da Kelly também, né? Que está doente. A irmã da Gislaine, sobrinha da irmã Marlene. Quem mais? Na saúde do meu primo que faleceu hoje, tem 6 filhos, teve que ter um especial. Ele faleceu hoje, tem um especial de 14 anos. Inclusive ele morava aqui na rua, aqui, em Salvador. A filha dele, a dona da padaria aqui, eu conheço para muito tempo, ele faleceu hoje. Nossa. Aí tem uns filhos dele, tem muito que é especial. Samuel, chama de 14 anos. Entendi. Ele anda com força com os filhos É dele. verdade. Vamos orar então pela família, né? Que Deus venha levar o consolo ali, o conforto, a salvação onde não tiver, né? Deus é poderoso. Alguém mais? Eu quero pedir para uma amiga minha, o nome dela é Renata, também está hospitalizada com infecção urinária. Está internada. Renata. Vamos orar. Alguém mais? Pedir oração também na direção da igreja, né? Que do sábado não teve É verdade. pastor do nosso ministério, Sim. né? Que Deus venha ter misericórdia. Satisfação. Amém. Nós podemos estar lá ajudando a solucionar os problemas. É verdade. Todo ano o pastor presidente, ele nos reúne os pastores, né? Para decisões do ministério, né? Então, para ver como está tudo, enfim. E sábado vai ter essa reunião, então que o Senhor possa mesmo dar a direção sempre, né, a sabedoria para ele, em especial para cada pastor do ministério. Amém? Alguém mais? Continuar orando pela irmã Luciene, né? Que Deus venha dar força para ela retornar, que Deus venha dar saúde, que Deus venha abençoar todas as áreas da vida da irmã Luciene. Amém? Aí pedir oração pela Neia também. Minha cunhada também está doente, né? Ela está em casa, está assim, difícil para ela fazer o tratamento, mas o Senhor é com ela. Mas vamos continuar orando sim em nome de Jesus. Irmã Cleusa, verdade. Irmã Cleusa, vamos continuar orando pela irmã Cleusa, pedindo, suplicando em nome de Jesus. E a Renata melhorou? Dela pedir oração, né? Amém. Eu orar pela Renata, pela Vera, pela irmã Zilda, pelo irmão José Bezerra, pela irmã Maria, né? Os irmãos que não estão podendo vir à igreja. Agradecer, pastora, também, né? Agradecer pelos nossos filhos, né? O Senhor vem guardando. Glória a Deus. Né? Cuidando das nossas famílias. É verdade. Deus tem sido misericordioso. A irmã Vera está pedindo para ela e para a família dela. Continuar pedindo, orando pela irmã Vera, que já está de volta, né? Está em recuperação de cirurgia. Pedir por ela, pela família dela. Irmã Zilda. Mais alguém? Vamos apresentar. Vai lembrando aí dos pedidos, vamos, né, interceder por essas vidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus e ainda diante da tua santa presença, Pai, nós queremos agora, Deus, agradecer mais uma vez porque podemos chegar diante do Senhor e apresentar as nossas petições, Pai.
Muito obrigada, Senhor, por ser seus filhos, ó Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar esses pedidos aqui nas tuas mãos, Senhor. A Deus, pedindo a tua misericórdia, pedindo, Senhor, a tua proteção, o teu grande amor, Senhor, a tua cura, Senhor, nessas vidas que foram apresentadas, Deus. Ah, Deus, vai de encontro com cada uma, Pai. Ó Senhor, nós dependemos do Senhor, nós não temos outro Deus, nós só temos o Senhor. E nós pedimos, Senhor, nós te suplicamos neste momento, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá de encontro com cada uma dessas vidas, Senhor, que aqui foi apresentada, Pai. Ah, Deus, muda situações, ó Deus, cura, Senhor, levanta os teus filhos que estão doentes em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, nós apresentamos, ó Pai, a vida da família do irmão Manuel, ó, aqueles que perderam o ente querido, Deus, os filhos, meu Pai, toda a família ali, Deus, que já tenha misericórdia, Pai. Entra com provisão, ó Deus. Ah, Senhor, leva o teu consolo ali. Leva, Senhor, a tua salvação onde houver necessidade, meu Pai. Acalenta aqueles corações nessa hora difícil, meu Pai. Que eles venham ouvir a tua voz, que eles venham entender os propósitos, meu Pai. Ajuda a família ali. Ajuda, Senhor, esses filhos. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Tende misericórdia, Pai, nessa hora, ó Pai. Ah, Senhor, nós apresentamos mais uma vez a vida, Senhor, da Elisama nas tuas mãos. Que o Senhor venha ter de misericórdia também na vida da Elisama, meu Pai. Que o Senhor, ó meu Pai, nós sabemos que o Senhor está agindo. Nós, ó meu Pai, sabemos, meu Pai, que o Senhor está no controle, meu Pai, ali da vida dela. Mas nós continuamos a te suplicar, meu Pai. Entra com a provisão. Levanta, Senhor, a tua filha em nome de Jesus, meu Pai. Tira ela daquele leito, ó Pai. Ministra ali a cura para a honra e glória do teu nome, ó Senhor. Abençoa Elisama. Ah, Senhor, ministra fé naquele coração, Senhor. E que essa semana mesmo ela possa estar em casa, curada pelo teu doce Espírito Santo. Abençoa, Senhor, essa jovem. Tem misericórdia. Seja com a família, acalenta os corações. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a vida pela vida da minha mãe. Da mesma forma, Deus. Eu também sei que o Senhor está agindo, meu Pai. Nós cremos num milagre ali, que já possa ter misericórdia da minha mãe, da sua filha, que tanto gosta de te servir, meu Pai. Eu te peço, eu te suplico mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, levanta ali a minha mãe também, Senhor da cama, meu Pai. Que ela possa, Senhor, ter mais oportunidade de te louvar, de te cultuar, Senhor, e de trabalhar para ti. Ajuda minha mãe, cura minha mãe. Eu te suplico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ainda pedir, meu Pai, pela família do João, Senhor, pela vida do João, do seu irmão, da sua mãe, Deus, que está passando por esses problemas. Ah, Senhor, que o Senhor vá lá, dê a direção para esse jovem, meu Pai. Que o Senhor também venha ministrar cura ali na vida dele, na vida do seu irmão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Firme as estacas do João, Senhor, que ele possa entender a tua palavra, que ele possa entender a tua direção, Senhor, que ele possa te servir a cada dia da sua vida, meu Pai. Muda aquela história daquelas vidas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Querendo pedir, meu Pai, pela reunião que vai haver no sábado, Senhor, desse ministério. Nós te agradecemos, meu Pai, pela vida do pastor Anderson, da missionária e de sua família, meu Pai, que tem estado conosco. Agradecemos pela vida de cada pastor, agradecemos pela vida de cada membro, Senhor, da igreja, da sede e de cada congregação, pelos obreiros, por cada vida, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, no sábado, na reunião, dar a direção, dar a sabedoria para o pastor Anderson, para os demais pastores, Senhor, para o bem do ministério, Senhor Jesus, Deus. Quero pedir ainda, Senhor, pela vida da Kelly, que eu tenha misericórdia da Kelly também, ó Deus. Ah, Senhor, que se encontra também doente, visita aquela jovem, Deus. Opera ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós cremos, Senhor, no teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, ter sabedoria para os médicos, Senhor, que estão cuidando dessa jovem, Pai. Seja com as medicações que ela está tomando, seja com todo o tratamento, Senhor, seja, Senhor, no hospital que ela está tratando, seja ali com a Kelly, Deus, em nome de Jesus, muda essa situação, Deus, traga cura, Senhor, para a Kelly, tende misericórdia, Jesus querido, o Senhor pode, só o Senhor pode, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor, nós te suplicamos
suplicamos pela Kelly. Jesus, vai de encontro com a sua filhinha, meu Pai, e opera esse milagre em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pedimos também pela irmã Cleusa, da mesma forma, que se encontra também, Senhor. Ó meu Pai doente, o Senhor entra ali com a sua provisão, Deus. O Senhor entra, Senhor, nesse tratamento. O Senhor levanta a tua filha ali em nome de Jesus também. O Senhor ministra ali a tua cura, Senhor. O Senhor ministra na vida da irmã Cleusa, na vida dos seus filhos, meu Pai, dos seus genros, noras, netos, nessa família, Deus. O Senhor ministra ali a salvação onde precisa, Deus, que só o Senhor sabe. E que o Senhor possa, Senhor, através da vida da irmã Cleusa, alcançar cada um ali. Abençoa a irmã Cleusa, ajuda a irmã Cleusa, levanta a irmã Cleusa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos, Senhor, pela Michele, Senhor, que está gestante. Muito obrigado por essa bênção na vida da Michele. Que o Senhor possa estar com ela nessa gravidez. Que eu possa abençoar a vida da Michele, a vida do bebê, a vida, Senhor, da sua família. A sua mãe pede, Senhor, a tua bênção. Ó, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda, a tua saúde ali, para a glória de Deus Pai. Ó, Senhor, pedimos por todas as famílias da igreja, Senhor, que eu possa visitar todas as famílias da igreja, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a irmã Zilda, abençoar o irmão José Bezerra, a irmã Maria, Senhor, a irmã Luciene, Deus, a irmã Edileuza, possa abençoar a irmã Vera e toda a sua família, a família de cada um, Deus, aqueles que não estão podendo vir na igreja, que o Senhor ministre nas vidas, que o Senhor abençoe, que o Senhor venha resolver, Senhor, os problemas dos teus filhos, para a glória de Deus Pai. Peço pelas crianças da igreja, Deus, que o Senhor possa abençoar as crianças da igreja também, que gostam tanto de estar na tua casa, mas que neste momento não estão podendo vir, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os pequenos da tua igreja, continuando dando saúde, livrando de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai, operando, Senhor, nas vidinhas, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Abençoa, Pai, cada pedido que aqui foi feito, Deus. Que o Senhor muda a situação, que o Senhor traga vitória, que o Senhor honra os teus filhos, para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, em nome do Senhor Jesus que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus que eu peço, glórias a Deus. Amém? Irmãos, agora nós vamos ter a oportunidade de contribuir na causa do Senhor. E a Bíblia nos ensina, né, que nós devemos contribuir na obra. Contribuir com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos alimentos, contribuir na casa do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos contribuir com alegria, né? A palavra de Deus nos fala que nós não devemos assim contribuir com medo que vai faltar, não, contribuir com alegria, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém? Então, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, o trabalho de cada um, a saúde para trabalhar. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida material. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, meu Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de todas as coisas na nossa vida. E também neste momento, Senhor, que fazemos o culto de dízimo das ofertas, agradecer os teus cuidados na nossa vida material. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é aquele que tem provisionado em cada vida. Muito obrigado, Senhor. Quero pedir por aqueles que estão precisando de uma bênção, Senhor, nessa área. Aqueles que estão sem emprego, aqueles que estão com dívida, aqueles que estão precisando, Senhor, da sua intervenção. Que o Senhor possa, Senhor, contemplar, que o Senhor possa entrar, Senhor, com a sua intervenção em nome de Jesus e abençoar, Pai, os teus filhos. Tem misericórdia, meu Pai. Nós te agradecemos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que veio preparado tem a oportunidade a contribuir na obra do Senhor. E nós vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Decidi te obedecer.
nossos ouvidos, nosso coração. Amém? Passo para o evangelista. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Quero estar convidando já os irmãos a estar abrindo a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. É o Evangelho, segundo escreve João, capítulo de número 16. Glória a Deus. Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 16. Nós vamos estar lendo do versículo 7 até o versículo 14. Todos encontraram? Amém. Amém? É o quarto livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo de número 7. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aí, amém? Em nome de Jesus. A gente costuma dividir os períodos dentro da Bíblia. Tem uma área da teologia que a gente divide entre períodos para a gente saber qual era a atuação de Deus na história da humanidade. Lá no início de tudo, antes de haver qualquer coisa, a Bíblia diz que a palavra era o ato criador de Deus. Deus dava ordem e através de Jesus as coisas eram criadas e o Espírito Santo pairava sobre toda a criação para que tudo fosse feito. Mas a gente vai vendo na história bíblica que os personagens da Trindade eles vão tendo cada um seu destaque especial. Por exemplo, lá no Antigo Testamento a gente ouvia falar só de Deus, todo mundo só conhecia o Pai, ele tinha o seu nome próprio. Lá no começo, antes de Moisés vir, ele era conhecido como Elohim. Quem já ouviu mensagens sobre os nomes de Deus, sabe dos nomes que eram citados no Antigo Testamento. Lá tinha o Elohim, que eram os deuses lá de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Depois Deus se revelou com o nome dele, que até hoje a gente não consegue uma tradução própria do nome de Deus, a gente sabe que são 4 letras. Y, H, W, H. Mas tem gente que chama de Jeová, de Yahvé, Adonai. Mas lá no Antigo Testamento a gente só via o Pai trabalhando. A gente não conseguia ver ainda nem o Filho e nem uma atuação própria diretamente do Espírito Santo. Porque o Pai era o que tinha maior destaque no Antigo Testamento. Às vezes o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, se manifestava, mas o destaque era propriamente do Pai. O Filho era só uma promessa no Antigo Testamento. Quando se manifestou no Novo Testamento, que apareceu João Batista e anunciou que estava preparando o caminho para que o Filho aparecesse, a gente vê que Jesus aparece e a cena é todinha dele. Ele aparece na história, para os discípulos, faz a obra que ele tinha que fazer, falou sobre o Pai, mas o destaque era todo dele. Era a era do Espírito, era a era de Cristo naquele momento. Só que ele falou assim, olha,
Chegou um período do Novo Testamento que ele falou, olha, está acabando esse período. Agora eu vou ter que ir. Eu não vou deixar vocês sozinhos. As promessas que estão relatadas no Evangelho de João, que ele descreve porque ele viveu aquilo dali. Ele viu o que Jesus falou, por isso ele é uma testemunha. Os evangelhos, eles são o testemunho de pessoas que estão contando a história de Jesus. Cada um dando, conforme ele viu, conforme ele enxergou aquilo dali. João, ele presenciou essas palavras. Jesus diz bem assim, olha, eu estou indo. Está acabando meu período. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Porque eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro, igualzinho a mim. Um que vai estar com vocês direto. Ele vai ensinar tudo para vocês. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ser crianças abandonadas. Ele vai vir um e ele vai estar com você porque ele vai ensinar tudo para vocês. Ele vai estar com vocês direto. Ele vai guiar vocês no caminho da verdade. É o Espírito que o mundo não conhece, porque o mundo ainda não pode receber. Mas vocês vão receber, porque eu estou anunciando para vocês. O interessante é que aquele mesmo Espírito que Jesus anunciou que ele prometeu é o mesmo que está nessa noite entre nós, porque ele compõe a igreja, porque ele está com a igreja, ele instrui a igreja. E o tema da nossa mensagem hoje é a obra do Espírito Santo na vida do cristão, porque a gente fala de Jesus, a gente fala de Deus, mas a gente ouve muito pouco sobre o dono da igreja. E o dono da igreja, aquele que manda na igreja, realmente que dá as ordens na igreja, é o Espírito Santo. A igreja é governada por ele, é ele quem revela a palavra, é ele quem dirige os nossos atos, é ele que está conosco todo dia. Então, o assunto hoje da nossa mensagem, o tema é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Porque se não fosse através dele, a igreja estaria já com as portas fechadas. Se não fosse através dele, nós nem teríamos chegado até o Evangelho, porque diz que é o Espírito que nos conduz até Deus. É o Espírito que fala com o nosso Espírito, que conduz, que move o nosso coração para que nós estejamos aqui hoje. Você não veio nessa noite até casa por sua vontade própria. Eu quis ir lá e pronto. Não. É porque o Espírito Santo tocou no seu coração. É porque o Espírito Santo ele começou uma obra na sua vida, muito lá atrás, e todo dia ele tem que estar fazendo essa manutenção na sua vida. Porque senão a gente abandona. Porque senão a gente deixa, a gente não tem forças próprias. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja conosco. Então essa promessa de Jesus é o seguinte, quando ele estava com os discípulos, ele estava ali com eles, ele livrava eles do mal. E chegou uma hora que os discípulos falaram, bom, já que o Senhor vai mesmo, que o Senhor vai acontecer tudo isso que o Senhor prometeu, você vai ser crucificado, e a gente, como que a gente fica agora? Aí Jesus fala, não, vocês não vão ficar órfãos. Vai começar uma nova era agora. É a era do Espírito Santo na vida da igreja. E essa era vem desde um período que nós vamos falar daqui a pouco, até os dias atuais, e ela vai até o final dos tempos. Até o dia que Deus falou, ele encerrou. Agora, o Espírito Santo, agora ele vai ser derramado sobre todas as pessoas realmente. Até o momento, a igreja ela tem uma manifestação do Espírito Santo sobre ela. Mas vai chegar uma hora que o texto promete que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todas as pessoas. Todo mundo vai ter o Espírito Santo. Amém? Então, para a gente começar a nossa mensagem, a primeira coisa que eu quero dizer, quem é o Espírito Santo? Quem é ele? A gente vê as religiões por aí, cada um tem um parecer sobre o Espírito Santo. Inclusive, tem um grupo que bate de porta em porta, e ele fala que o Espírito Santo ele é uma força. Mas não, o Espírito ele é uma força. Ele é um poder. Mas, pela palavra de Deus, a gente não entende dessa forma. A palavra de Deus a gente entende. A primeira coisa que eu quero destacar é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele não é uma força. Uma força, ela é simplesmente um poder, uma energia. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, a Bíblia declara que ele é uma pessoa. Ele se comunica. O que faz uma pessoa ser pessoa? Para nós sermos pessoas, a gente tem que ter pelo menos 3 coisas. A gente tem que ter vontade, a gente tem que ter sentimento, não é? E a gente tem que ter ação. É isso que faz uma pessoa. Só para destacar, o Espírito Santo ele tem vontade própria na Bíblia. Lá em Atos 13, capítulo 2, a gente vê que alguns discípulos estavam numa reunião, orando. E de repente, no meio dessa reunião, o Espírito Santo ele falou bem assim, olha, separa para mim Paulo e Barnabé. Porque eu chamei eles para uma obra. O Espírito Santo, o texto diz bem assim, Atos capítulo 13 e o versículo 12. Depois vocês veem pela live todos os versículos que eu vou falar aqui hoje. E comparem na sua Bíblia. Atos 13, 12, o Espírito falou bem assim, separa Saulo e Barnabé que eu tenho uma obra para eles. Ou seja, o Espírito Santo ele tem vontade de falar, eu quero que eles façam uma obra para mim. Uma força, ela não fala. É só uma força que atua nas pessoas. Mas o Espírito não, ele falou, separa ele para mim. Isso é uma das primeiras características
que distingue uma pessoa, vontade. O Espírito Santo ele tem sentimento, que é próprio da pessoa. Só o ser humano tem sentimento. Né? A gente, de vez em quando, vê o cachorrinho ali meio tristinho, o gato, mas não é um sentimento, parece um sentimento humano, do coração. Só o ser humano possui sentimento, é o que faz ele ser uma pessoa. E em Efésios 4:30, tem um texto que diz bem assim, que a gente vai falar dele um pouco mais para frente, que ele fala bem assim: não entristeçais o Espírito Santo ao qual vocês foram selados. Não deixe o Espírito triste. Ora, desde quando uma força fica triste? Desde quando uma força ela tem sentimento de tristeza? O Espírito Santo ele fica triste, se entristece. Quando você faz algo que não agrada a Deus, ele se entristece, porque ele é uma pessoa. E a ação, o Espírito Santo ele age. Quem abre o Novo Testamento do Atos dos Apóstolos vai ver o Espírito Santo agindo o tempo todo ali. Lá no começo diz que, no começo da Bíblia, assim que você abre o livro do Gênesis, os primeiros capítulos vai dizer que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. Tem até uma outra palavra, uma outra tradução, mas isso é um tema para uma outra mensagem. Mas a palavra que nós vamos usar hoje aqui é pairar, ou seja, ele sobrevoava a criação. Ele estava ali agindo no meio da criação. Então, a gente viu que o Espírito Santo é uma pessoa, logo de cara. E a segunda coisa, quem é o Espírito Santo? Uma pessoa, e ele é Deus também. Tem uma cena ali no livro de Atos dos Apóstolos, eu até já preguei nesse texto aqui, capítulo 5, ali entre o versículo 4 e 5, onde tinha um casal. E esse casal, certa vez, eles mentiram sobre uma oferta que eles deram. Estava todo mundo, disse que ia dar tudo para a igreja. E esse casal, para não ficar feio, falou: bom, então a gente vai falar que nós vamos dar tudo, só que nós vamos esconder a metade do dinheiro. Ananias e Safira. Aí eles foram, esconderam a metade e deram só a metade, falando que tinha dado tudo. Aí que queriam enganar a Deus. Aí o marido chegou e falou: não, aqui está todo o dinheiro. Aí Pedro falou: daqui a pouco o homem caiu duro no chão morto. Aí veio a mulher e queria, porque geralmente a mulher ajuda o marido a mentir, né? A mulher veio e falou também que tinha dado. Aí o que aconteceu com a mulher? Caiu dura no chão também. Pedro falou assim para Ananias: você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus, você está mentindo para o Espírito Santo, ou seja, ele chama o Espírito Santo de Deus naquele momento, porque na realidade ele é Deus também, ele é uma pessoa e é Deus, juntamente com o Pai e com o Filho. Isso é só para a gente ver quem é o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava nas pessoas, as pessoas não tinham muita noção de quem era ele, mas elas sabiam que ele era o Espírito de Deus. Ela vinha sobre as pessoas, de tempos em tempos dava poder. A gente via Sansão no poder do Espírito Santo, a gente via que Davi, ele próprio falava: o Espírito Santo fala pela minha boca, ele ministra sobre mim. Então o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, as pessoas não tinham uma clareza sobre ele, mas ele era uma promessa de Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está lá no livro de Joel, o capítulo 2, a gente vai ver alguns textos aqui hoje, porque o Espírito Santo ele é uma promessa na vida das pessoas. Livro de Joel, capítulo 2, e o versículo 28. Você abre lá em Malaquias, vai voltando um pouquinho, você vai chegar no livro de Joel. Joel, capítulo 2. Ali depois de Daniel, aí vai vir Oséias, aí vem Joel. Quem abrir em Amós é antes, quem abrir em Daniel é depois, quem abrir em Oséias é depois. Joel, capítulo 2. Desde lá do Antigo Testamento, o Espírito Santo já era uma promessa para os nossos dias atuais. Joel, capítulo 2, e o versículo de número 28. Todos acharam? Joel, capítulo 2, versículo 28, diz bem assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Uma promessa de Deus. Por que a gente fala assim? Peraí, mas ele está falando aqui que vai derramar, quer dizer então que os velhos naquela época, o Espírito Santo não estava sobre eles, os jovens não estavam sobre eles, os servos não estavam sobre eles? Segundo a visão do Novo Testamento, não. Do Antigo Testamento, não. Porque o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais naquela época. Deus tinha uma obra para fazer, aí Deus ia lá e levantava Davi,
Deus ia lá e levantava Gideão, o Espírito Santo agia neles. Ia lá e do dia que Deus levantou Saul, falou, olha, você vai encontrar com um grupo de profetas, vai ser transformado em outro homem. Ele encontrava, de repente ele caía cheio do Espírito Santo no chão. Eram algumas pessoas. Mas tinha uma promessa lá desde da época, perto da época de Davi, que Deus falava, olha, vai chegar um dia, que isso aí que vocês estão vendo que acontece com alguns, vai estar disponível para todo mundo. Vai chegar uma hora que eu vou derramar o meu Espírito sobre todas as pessoas. Até sobre os servos. Para aquela época, falar que um servo, uma pessoa comum ia ter o Espírito Santo, era quase uma blasfêmia falar isso daí. Mas Deus disse bem assim, olha, até mesmo os servos vão estar cheios do Espírito naquele dia. Porque o Espírito Santo era uma promessa para a vida das pessoas. Ele era uma promessa que ele viria habitar nas pessoas. Aí se a gente abrir um pouquinho mais lá na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, lá um pouquinho mais no Novo Testamento, a gente vai ver que essa promessa ela foi cumprida na vida das pessoas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está um pouquinho à frente de João, é um livro à frente do Evangelho de João, onde a gente estava. O apóstolo Pedro, ele vai estar pregando no texto que eu estou pregando. Capítulo 2, versículo 14 de Atos dos Apóstolos. Depois que estavam todos reunidos no mesmo lugar, o texto diz que veio um vento do céu, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e eles ficaram cheios de Espírito, falavam línguas estranhas. Esse é o texto que nós vamos tratar ele daqui a pouco. Agora nós vamos ver como Pedro está explicando o evento que aconteceu. Capítulo 2, versículo 14 diz bem assim. Então se levantou Pedro com os 11. Por que os 11? Por que é os 11? Porque Judas já havia se enforcado, então só sobraram 11 apóstolos. E erguendo a voz advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Aí ele fala que aqueles homens não estão embriagados porque as pessoas estavam dizendo que aqueles homens estavam bêbados, eles estavam agindo de um comportamento diferente quando o Espírito Santo veio sobre eles. Mas o que ocorre é que foi dito pelo intermédio do profeta Joel, que é aquele profeta que a gente leu agora há pouco. Sabe quantos anos transcorrem entre um texto e outro? 800 anos. Do texto que a gente leu até esse texto que a gente está lendo agora, percorreram pelo menos 800 anos até o cumprimento da promessa nesse dia. E ele diz assim, ó, ele está citando o texto que a gente leu. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos, sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito e profetizarão. E aqui ele começa a narrar o cumprimento da profecia, porque ele sabia, Pedro entendia que aquilo dali era uma promessa de Deus sobre a vida. Ou seja, o Espírito Santo era uma promessa da vida daquelas pessoas. O próprio Jesus, no texto que a gente leu hoje, capítulo 16, do versículo, capítulo 16, do versículo 7 até o 14, ele está prometendo que o Espírito Santo viria. O evento do Pentecostes que a gente leu veio depois da promessa. E se a gente voltar em João capítulo 14, o versículo 15 e 17, ele vai dizer bem assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A promessa de Jesus era que quando ele desse esse Consolador, ele ia ficar um dia na vida da pessoa. Ele não ia ficar 2 horas. Ele não ia usar a pessoa só para fazer um evento e daqui a pouco ele ia embora. Não. Ele ia ficar sempre com a pessoa. Porque segundo o que a gente acredita, é que quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, ele habita para sempre. É por isso que nós não cremos que um cristão pode ser endemoniado. Nós não acreditamos nisso. Porque quando o Espírito Santo habita na vida, ele é o dono. Nós não acreditamos em possessão. Ah, mas tem gente que vai na igreja e cai endemoniada. Aí é porque a pessoa nunca recebeu o Espírito Santo na vida dela. Ah, então, ou não era crente. Não é? A pessoa pode ser influenciada por demônio a fazer coisas erradas, mas possesso nunca mais, porque o Espírito Santo passou a ser dele, habitar nele para sempre na vida. Isso é uma doutrina que nós pregamos. O Espírito Santo ele habita para sempre no coração daquela pessoa. Por isso que uma vez que a pessoa aceita Jesus no coração dele, no dia do julgamento final, aí ele se desvia. Ele vai ser julgado segundo o cristão, segundo os conselhos que o Espírito Santo deu no coração dele. Para quê? Porque o Espírito Santo é uma promessa na nossa vida. E qual é o relacionamento do crente, do cristão com o Espírito Santo, já que ele é uma promessa para nós? Lembra que eu falei que lá no Antigo Testamento ele vinha
usava a pessoa como vaso naquele momento, ou por um período de anos, ou por um dia, ou por um instante, para uma ocasião, e depois podia ser que ele não usava mais. Mas hoje em dia não, ele vem na vida da pessoa e fica até o fim, até a pessoa morrer. Vai aconselhando, vai direcionando, é o trabalho dele atualmente. Como que é o relacionamento hoje, nós com o Espírito Santo? Para a gente entender o porquê dessa mensagem. Primeira coisa, o Espírito Santo ele vem para ajudar e consolar a vida do cristão. Logo diz ajudador. Lá no grego o termo é paráclitos. Alguém já deve ter ouvido isso daí. Paráclitos é como se ele agisse como um advogado. A pessoa estivesse diante de um tribunal, a ponto de ser julgado, o Espírito Santo viesse e o auxiliasse para que ele não fosse condenado, não fosse julgado. Então o Espírito Santo é aquele que está com alguém, a pessoa que está a caminho de julgamento. Toda a humanidade está a caminho de julgamento final. Vai chegar um dia que todo mundo vai ter que comparecer diante de Deus. A nossa diferença é que a gente tem um advogado. Já viu que tem um advogado bom, quando chega diante do juiz, parece que ele está mais sossegado, está mais tranquilo. O dia do julgamento final, nós vamos cometer erros na nossa caminhada, sim. A diferença é que a gente está com um advogado bom. A diferença é que a gente está com um advogado, e esse advogado não é só um advogado, ele é um ajudador. Ele é aquele que, não é você que paga a conta, ele paga a sua conta. Porque Jesus fala assim, ele vai dar do que é meu. O próprio texto é assim, ele vai dar do que é meu, o que eu tenho. Então, o que eu tenho, ele passa para vocês. O que Jesus tem? Tudo. Porque ele é o dono de tudo. Ele fala, o outro que eu vou mandar é outro. É igualzinho a mim. Ele vai fazer tudo que eu faço, ele vai continuar na vida de vocês. Ele é o ajudador, é o consolador. Vocês precisam disso daí. Nenhuma religião do mundo tem um negócio desse, tem um espírito que consola, que ajuda e que ele tem os mesmos poderes que a divindade que mandou ele tem. Só nós cristãos temos isso daí. Porque a nossa crença em Deus é diferente de outras religiões. Alguns dizem que o nosso Deus é o mesmo Deus do Islã. E não é verdade isso daí. Porque o Islã não acredita numa trindade, nós acreditamos assim. No Islã não tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo porque ele é uma promessa do próprio Cristo na nossa vida. Que ele estaria conosco, ele nos ajudaria, ele nos consolaria. É ele que naquele momento de angústia, momento de tristeza, vem no nosso coração e nos conforta. É ele que traz uma palavra para nós, é ele quem mostra aquele hino, que consola o nosso coração. Porque é a função dele, ele foi enviado para isso daí, para as nossas vidas. Um dos relacionamentos dele é que ele vai nos guiar na verdade, segundo o texto que nós lemos que está aqui. Por que ele guia na verdade? Porque é ele que ilumina a palavra no nosso coração. O Espírito Santo nunca vai deixar você andar na mentira, a menos que você não queira ouvir ele, a menos que você não queira dar atenção ao que ele tem para dizer no seu coração. Uma das funções dele é guiar na verdade, é levar você até Jesus. Se você está sendo orientado por alguma coisa que não leva você até Jesus, esse não pode ser o Espírito da verdade, porque a função dele é levar a pessoa até Cristo, é os relacionamentos dele. O Espírito Santo, ele é o líder supremo da igreja. Um obreiro, um pastor que não seja guiado pelo Espírito Santo, que se autoproclama dono de qualquer denominação, a gente vê muito por aí, ele não pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele é o dono da igreja. É ele quem dá as ordens, é ele quem revela a palavra, é ele quem toca no coração dos ministros de Deus a forma como eles devem agir na casa de Deus. O Espírito Santo é aquele que concede dons para a igreja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4 até o 11, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo, ele concede dons para a igreja. O que é dons? A palavra dom é presente, para quem não sabe. A palavra dom, ela é presente, ou seja, o Espírito Santo concede presentes para a igreja. Hoje nós estamos aqui num grupo, aqui, um determinado número de pessoas. Cada pessoa que está presente aqui, eu posso falar garantidamente que Deus deu um presente particular para cada um. O Espírito Santo concede um presente para cada pessoa que está aqui. Você só tem que descobrir qual que é ele. Porque é um presente para o uso da obra de Deus. Tem uns que já sabem. Tem uns que já manifestaram seus presentes. Tem outros que ainda não sabem. Mas o Espírito Santo concedeu e concedeu. Porque o texto afirma que ele concedeu presentes para a igreja. Dons para a igreja. Basta você descobrir qual que é. É um dos relacionamentos que ele tem com a igreja. A Bíblia diz que a uns ele deu dons de cura, a outro ele deu dons de línguas, a outro ele deu dons da palavra, e a palavra tem revelação, tem interpretação, tem palavra de sabedoria, de conhecimento, cada um tem um dom diferente. É o Espírito que ministra. É o Espírito quem separa os obreiros da igreja. Não é o homem que escolhe.
Pelo menos é para ser assim, não. O Espírito Santo quem deveria revelar quem são as pessoas que vão ser os obreiros da igreja. É ele que mostra, lá em Efésios 4 e 7, até o 11, ele diz bem assim, olha, o Espírito Santo separou uns para obreiros, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestres. É ele quem separa os obreiros da igreja. E uma das coisas mais interessantes que eu vi do relacionamento nosso com o Espírito Santo é que o Espírito Santo nos ensina a orar. Ele nos ajuda. Esse texto eu quero ler junto com você, está lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo 26, porque a gente acha que a gente sabe falar com Deus. A gente acha que é só dobrar o joelho e ir falando o que vem na cabeça, ó Deus é isso, e começa a pedir, né? E falar o que vem na nossa cabeça. Geralmente a gente faz isso. A gente vai falando o que vem. Vamos conversando com Deus e vamos mandando oração para cima. A gente não quer nem saber como que vai chegar lá. Só que a Bíblia mostra que o Espírito Santo ele intercede a nosso favor porque a gente não sabe falar com Deus. A gente não sabe orar como convém. Isso é interessante. Romanos capítulo 8, a partir do versículo número 26. Romanos 8, 26 e 27. Acharam aí? Romanos 8, 26 e 27. Olha só que interessante esse texto, irmãos. O apóstolo Paulo falando. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E é Ele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. A gente acha na nossa cabeça que a gente sabe, fala, não, eu chego diante de Deus, e eu falo com Deus, eu me entendo com Deus, eu sei a língua de Deus. Mas não é bem assim que funciona no céu. Porque Deus é santo, e só pode chegar coisas santas dentro de Deus. Tudo que é santo. Então, é como se nós passássemos por um filtro. A nossa oração passasse por um filtro diante de Deus. O Espírito Santo, ele chega diante de Deus e fala, olha, tá vendo? Ele está pedindo um carro, mas na verdade ele está precisando de mais consagração na vida dele. Ele está pedindo uma casa, mas não precisa de casa, ele já tem uma casa. Então o Espírito Santo começa a filtrar as nossas orações e mostrar o que realmente nós precisamos diante de Deus. Às vezes você pede uma coisa para Deus e aquilo não vem na sua vida. E você acha que Deus não quer te dar, não é porque Deus não quer te dar. É porque Deus sabe que a gente precisa de verdade. O Espírito Santo sabe mostrar, Ele é o que nos acompanha todo dia, Ele conhece cada passo nosso e Ele sabe como que vai ser o nosso futuro. Então Ele fala assim, olha, você não está precisando disso agora. Você está precisando de outra coisa. Então, peraí, você está pedindo isso, mas eu vou filtrar essa oração diante de Deus para falar para Ele que realmente você quer. Porque se você chegar com essa oração diante de Deus, você vai ser fulminado na hora. Não é assim que funciona no céu. Lá no mundo as pessoas vão tacando reza lá para os santos dele, pedindo o que quer. Mata meu vizinho, né? E todo tipo de oração lá no mundo. Imagina se o crente, toda oração que mandasse para cima, isso já seria um tempo para outra pregação. Ah, Deus, eu quero morrer hoje, me mata. O Espírito Santo fala, ele quer se matar, mas eu quero que ele viva mais. Então, as nossas orações diante de Deus, uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, é pegar aquela oração sua e transformar ela num cheiro suave diante de Deus. O Espírito assiste nas nossas fraquezas, é o que o texto diz. Porque a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe orar. A gente não sabe falar com Deus ainda. Nós estamos num processo de aprendizagem. O Espírito Santo está nos ensinando cada dia. A partir desse momento que você está ouvindo essa palavra nessa noite, o Espírito Santo está trabalhando aí no meio da igreja. Porque ele está presente nessa noite. Toda vez que nós ministramos a palavra, que nós estamos diante de Deus, é o Espírito que está proporcionando aquele momento. Não pensa que hoje você veio aqui por sua vontade, como eu já disse, ou eu quero pregar isso aqui, porque não. O Espírito Santo tocou lá atrás no coração. Ele veio mostrando durante a semana. Ele já conduziu, ele preparou todo o cenário, porque ele falou, eu preciso ensinar isso naquele dia. E mesmo que nós estamos pregando aqui hoje, o Espírito está filtrando. Nós estamos passando por um filtro as coisas que nós estamos pensando. Aquilo que nós estamos falando aqui. O Espírito Santo que vai trabalhando. O pregador, quem prega a palavra, sabe disso. A gente às vezes quer falar alguma coisa que a gente quer e chega na hora, muda tudo. Deus começa a trocar as palavras, começa a trocar o sentido, porque o Espírito que trabalha. Ele conhece as nossas fraquezas. Ninguém é forte no culto. Ninguém é forte diante de Deus. Todos nós somos fracos. E quando Paulo diz assim, o Espírito assiste, ou seja, ele fica o tempo todo olhando para a gente. Fala, não, aquele irmãozinho que tem aquela dificuldade.
eu preciso ajudar ele ali. Aquela pessoa, ele tem essa deficiência aqui, então eu tenho que chegar diante dele e ajudar ele nisso daqui. Deus não é aquele Deus que mata as pessoas que têm dificuldades. Imagina se Deus matasse todo mundo que tem dificuldades, tem enfermidade, ele ia fulminar todo mundo. Muito pelo contrário, Jesus falou, eu vou mandar para vocês o ajudador, o consolador, aquele que vai estar com vocês para sempre, vai ficar com vocês até o último suspiro da vida de vocês, ele vai estar lhe confortando, consolando, ensinando, mostrando cada situação da vida de vocês, porque ele é uma promessa de Deus na vida da igreja. Essa é a função, o relacionamento do Espírito Santo. E lá em João 14, 26, Jesus fala bem assim, olha, ele vai nos ensinar todas as coisas. Porque o Espírito Santo, uma das coisas que ele é professor na igreja. Ele é o mestre da igreja. É ele que ensina, é ele que revela a palavra no nosso coração. Então, diante de tudo isso, irmãos, qual que deve ser a nossa atitude do crente com o Espírito Santo? Até ontem a gente fala em nome de Deus, a gente pede em nome de Jesus, mas a gente tem o Espírito Santo também, ele também é uma pessoa da Trindade. Como que deve ser o nosso relacionamento com ele, com a pessoa dele, que todo dia ele está do seu lado, e parece que muitas vezes ele é coadjuvante, o Espírito Santo está com você todo dia, e a gente esquece dele. Você está lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, o Espírito Santo está ali com você. E ele não faz questão de aparecer. Pode ver que Jesus sempre aparece, a gente sempre fala em Deus, ele fica lá no cantinho dele, ele não tem vontade de ficar se gloriando a si mesmo, porque ele é Deus também. Mas ele está ali o tempo todo. Está o tempo todo com a igreja, o tempo todo com os cristãos consolando, confortando, guiando, acompanhando. Está sempre ali. Qual que deve ser a nossa relação com ele? Primeira coisa, o crente ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o próprio texto diz, ele vos guiará em toda a verdade. Aquela coisa que você pensou em fazer, que era errado, e naquele momento veio um pensamento certo, é o Espírito Santo guiando você, para que você faça a coisa certa e não faça a coisa errada. É a função dele. O Espírito Santo é aquele que guia e ensina o cristão a cada momento. Por quê? Ele vai usar a própria verdade dele, que é a palavra que ele revelou no coração, que você já aprendeu, para ensinar você em cada situação. Toda vez que você vai fazer alguma coisa que você acha que não é muito certo, a nossa maneira de reagir, de agir em cada situação é a seguinte: o que o Espírito Santo me mostra nesse momento, de acordo com a palavra dele, para que eu aja em determinada situação? Como que ele me mostra? Como que eu tenho que fazer? Como que o Espírito Santo me guia em determinada decisão que eu tenho que tomar na minha vida? Porque ele é aquele que guia. Então o crente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tem que deixar o Espírito Santo mostrar o caminho que ele deve seguir. A segunda coisa é que o cristão ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia diz. Tem um texto que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual contendo, mas enchei-vos do Espírito. O que é ser cheio do Espírito, irmão? Tem gente que no mundo ele precisa se encher de coisas para ser feliz. Já reparou? A pessoa precisa beber, a pessoa precisa comprar, a pessoa precisa viajar, a pessoa precisa fazer um monte de coisa para ver se ele consegue ser feliz na vida. Ele precisa se encher de coisas para ter boas sensações. Aí Paulo fala bem assim, olha, o contentamento do crente, ele deve ser cheio do Espírito Santo, deve deixar o Espírito Santo preencher o coração dele. Um dos nossos relacionamentos que nós devemos agir com o Espírito Santo é não entristecer o Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo fala bem assim, já mencionei esse texto antes, vou mencionar de novo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E como é que eu deixo o Espírito Santo triste? Como é que a gente deixa uma pessoa triste? Para quem namora, para quem tem pai, para quem tem cônjuge, como você deixa aquela pessoa triste? É quando você não age em conformidade com aquela pessoa, age com sinceridade com ela. A diferença do Espírito Santo é que ele sabe o que está no nosso coração. Outra pessoa não sabe, mas o Espírito Santo sabe. A gente entristece ele quando a gente não age em conformidade com a vontade dele. Toda vez que a gente sai fora da presença de Deus, Deus ele não tem vontade de exterminar a pessoa, mas ele se entristece. Porque ele sabe que quando você sai fora da presença de Deus, tem consequências da atividade. Lá no Antigo Testamento, quando Deus ele fala assim, olha, eu me arrependi de ter feito o homem e mandou o dilúvio, a nossa tradução Deus fala que ele se arrependeu, mas no original não está assim. O original está assim, Deus fala bem assim,
eu me entristeci de ter feito homem. Porque eu sei até onde isso aí vai levar. Toda rebelião, ela tem condenação. E aquela geração do dilúvio, Deus sabia o que ia acontecer com eles. Olha, essa geração se rebelaram, então vai ter que vir um dilúvio e vai acabar com tudo. O Espírito Santo fica triste quando uma pessoa não age de acordo com a palavra dele, porque ele sabe que quando você sai dos caminhos de Deus, tem consequências naquilo dali. Todo mundo que conheceu a Deus e saiu fora da presença de Deus sabe que teve consequências. Não pense que hoje está aqui e fala, amanhã eu vou dar uma volta lá no mundo. Essa volta que você dá, você sai que nem quem anda no mato. Já viu a pessoa? De vez em quando eu vou limpar o terreno lá embaixo, na minha casa, quando eu volto tem carrapicho até em cima. A gente volta cheio de carrapicho. Tem consequências isso daí. O Espírito Santo fica triste porque sabe que quem sai da presença dele está vulnerável aí no mundo. Então, o texto diz assim, não entristeça o Espírito Santo, a qual vocês foram selados. Selar, irmãos, é ter uma marca do Espírito na sua vida. Você pode andar onde você for. Uma vez que você conheceu a Deus, e você recebeu a promessa de Deus na sua vida, você foi marcado. Então, você é um alvo fácil para o inimigo. Quando você está lá fora do mundo, o diabo olha para você e já fala, você é crente. Porque ele tem uma marca do Espírito na vida dele. É meu alvo. É o que eu quero. E quando o inimigo ele consegue enganar uma pessoa, se a pessoa sair da presença de Deus, o Espírito se entristece, porque sabe que você vai sofrer na mão do inimigo. É que ele se entristece de entristecimento humano. Ele se entristece porque sabe que a pessoa que sai da presença dele sofre. E Deus não quer ver você sofrendo. Deus quer ver você feliz, cheio do Espírito. Como deve ser sua atitude diante de Deus? Então, não entristecer o Espírito. E tem um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, bem contigo, que diz assim, não apagueis o Espírito. Depois, quando você assistir a live, vê esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim, não apagueis o Espírito. Eu fiquei um tempo pensando, será que não é não apagar o Espírito? Depois eu fui em 2 Timóteo, capítulo 1 e 6, Paulo fala assim, bem para Timóteo, fala assim, olha, Timóteo, reaviva o dom que há em você, a qual foi te dado segundo a minha imposição de mãos. Eu fiquei pensando nesses dois textos, falei, o mesmo autor, em duas situações diferentes, falando de algo semelhante. Ele falou assim, olha Timóteo, você está meio apagadinho, vai reaviva a chama que está no seu coração. Aí eu entendi o que ele quis dizer lá para os Tessalonicenses, quando ele falou assim, eu não apaguei o Espírito, ou seja, não deixar aquele brilho do Espírito Santo apagar na sua vida, quando você recebeu eles. Lá no Pentecoste, aquela igreja recebeu toda aquela iluminação e todo mundo olhava para ele e via que eles estavam diferentes. Assim como Timóteo, quando Paulo colocou a mão na cabeça dele, ele ficou como aqueles homens de Pentecoste, cheio do brilho do Espírito. Só que quando Paulo foi preso, Paulo estava na prisão, Timóteo ele deu uma murchadinha. Ele estava lá em Éfeso e começou a ficar triste. Aí tem algumas outras coisas na carta, alguns pormenores que a gente vai vendo ali, mas Paulo falou assim, não Timóteo, vou escrever um negócio para você. Reaviva aquele dom. Começa a brilhar de novo. É por isso que o cristão ele não deve deixar o Espírito Santo apagar na vida dele. Foi eu que fui entender. Nós não devemos deixar aquele brilho que começou virar uma fumacinha. Ficar lá no fundo apagadinho. Não, tem que manter o brilho. A gente começou feliz, vamos continuar. Vamos continuar mantendo a chama, vamos continuar com aquele fogo aceso. Porque o Espírito Santo, nosso relacionamento com ele, é de manter vivo esse relacionamento nosso com Deus. Todos os dias. É o que o cristão deve ter sobre a vida dele. E a última coisa que eu quero dizer nessa noite é que o Espírito Santo, ele é o penhor da promessa de Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo ele fala bem assim, e o Espírito Santo foi dado como penhor da promessa de Deus. Aí eu fiquei pensando nesse negócio de penhor, e eu fui ver que a palavra penhor significa garantia. O Espírito Santo foi dado como garantia da sua vida. Todo mundo que tem o Espírito Santo, que já viveu experiências espirituais com ele, toda vez que nós olhamos para isso na igreja, a gente sabe que aquilo dali é um sinal de que Deus vai cumprir a promessa dele para a igreja. Por isso que Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor, ele é uma garantia para a igreja. Ele foi dado para a igreja, mostrando que um dia Jesus vai voltar e vai completar a obra. Lá em Filipenses ele diz bem assim, olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir ela. Ele começou a obra na igreja lá no Pentecostes, lá foi o começo. Atos capítulo 2, lá no século 1. E essa obra, para quem lê a história da igreja, vai vir se estendendo sobre toda a história da igreja até agora. Hoje, nesse dia. Deus trabalhando na igreja, o Espírito Santo conduzindo, levantando homens, enchendo gente do Espírito. Hoje, ele atuando na nossa vida, porque o Espírito Santo é uma garantia de que Deus ele vai cumprir tudo que ele prometeu. Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um Consolador. E ele vai estar para sempre. Jesus cumpriu a promessa dele.
Ele mandou o Consolador. Mas como que está o nosso relacionamento hoje com o Consolador que Ele mandou? Pensa hoje como você tem tratado o Espírito Santo. Quando você estiver sozinho, fala, poxa, o Espírito Santo é tão bom comigo. Eu deixo ele de lado lá no canto. Nunca eu oro, nunca eu peço a ajuda dele. Eu acho que é eu que falo com Deus do meu jeito. Não. Toda vez que você dobra o joelho, o Espírito Santo está ali do seu lado. Orando diante de Deus. A Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemido inexprimível? Ele está suplicando para que Deus faça algo na sua vida. Imagina a maior autoridade do universo do seu lado, ajudando você a orar. Te ajudando nas suas deficiências, na sua fraqueza. Esse é o trabalho do Espírito Santo na igreja. Amém? Essa foi a palavra de Deus nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus, né? Então, que hoje você está saindo daqui nessa noite bem esclarecido, né? Sobre o Espírito de Deus, sobre a sua vida. Irmãos, já quero orar também pelas pessoas que doaram aqui alimento, estão vendo o alimento aqui, né? Na caixinha de doações de alimentos, cesta básica. E eu quero deixar também para os irmãos, aqueles que Deus tocar no seu coração também, uma pessoa que estiver precisando de alimento, tá? Passa pra gente, tá bom? Muitas vezes só espera o pastor lá. Eu sei, mais ou menos, pessoas que precisam e tal, e graças a Deus tudo bem, mas muitas vezes você sabe de uma pessoa que está passando necessidade, e muitas vezes, né? Então vem passar pra gente, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá bom? Então tem uma cestinha lá, a gente, se não tiver uma cesta, sei lá. Então, mas, ó pastor, tem uma pessoa assim que está passando necessidade, está precisando de um alimento, né? Isso é trabalhar de Deus na nossa vida, né? Como o evangelista pregou. A igreja, ela é movida pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o pulmão da igreja. Nós respiramos, Senhor. Se não haver aqui o habitar do Espírito Santo aqui, a igreja ela não respira. Não é verdade? Então, e uma coisa também que foi falada aqui, foi bem frisado: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que foi falado também, que era uma pessoa. Muitas vezes, irmãos, nós negociamos com a palavra de Deus e a palavra que não é de Deus. Né? Muitas vezes se dá mais crédito para outra vozinha que não é de Deus, que a voz que é de Deus. Mas pastor, você sabe o que eu estou falando. Você tem o Espírito de Deus, você tem o discernimento. Muitas vezes nós ouvimos a voz que não é de Deus. E a voz de Deus nós passamos despercebido, fazemos contas que não ouvimos. Então foi falado nessa noite aqui nesse lugar: não entristeçais a pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em você. Certo? Como que você vai fazer isso? Foi pregado aqui. As suas atitudes. Você aqui, nós aqui, como foi falado também, a igreja, estão tudo bonitinho, né? Tudo certinho, sentadinho, aqui certinho, uma belezinha. Deus está olhando, olha meu povo, que lindo. O Arthur está ali quietinho, aleluia, glória a Deus, né? Está tudo comportadozinho, né, irmão? Aí chega lá fora, Deus fica triste do nosso comportamento. Ele está olhando nós aqui fora, aqui dentro. Mas lá fora que ele vai observar, eu acho que é mais atento os nossos atos. Nós não somos mais criança. Nós sabemos que vai entristecer, o que vai alegrar. Quando nós alegramos, irmão Socorro, quando nós alegramos uma pessoa, quando nós queremos a pessoa que vem nos presentear, queremos que a pessoa venha nos presentear com a sua presença, nos presentear com a sua amizade, nos presentear, né, com algo que ela possa nos favorecer, obrigado. Por isso que é bom a esposa do lado. Favorecer. Mas nós temos que alegrar essa pessoa. Não é verdade, irmãos? Ela tem que se sentir alegre na nossa presença. Para poder alegrar a Deus.
Não é? Se ela não se alegra com a gente, como nós vamos ser favorecidos por ela? Não é verdade? Então isso vale para Deus. Então que você, quando você for fazer algo, por exemplo, quinta-feira, vamos lá, já vou para quinta-feira, o pastor é fogo, né? E vai direto para mim. Se pensa que eu estou fazendo essa volta toda, chegar na quinta-feira. Vem aquela vozinha, hoje tem culto. Vai vir a vozinha no seu ouvido, hoje tem culto. Hoje é dia de adorar o Senhor na igreja. Aí vai vir outra vozinha falando, não, você só vai de domingo, você não vai de quinta. Você não sabe? Você não é de quinta, você é de domingo. Essa voz é de Deus ou essa voz é do outro? Você vai discernir. Uma vozinha fala para você, não, mas não vai acontecer nada. Não tem problema, domingo você já vai. Vai compensar a quinta. Não é não, né? Aí, tá vendo? Não é. Mas a vozinha vai falar, não vai? Que é a vozinha que não é de Deus. A vozinha que é de Deus vai falar assim, hoje tem culto. Aí fica no seu entender aí, no seu, né? Você entendeu. Ela só vai te falar, só vai te avisar que tem culto. O resto vai ficar ao seu critério. Certo, irmãos? Agora tem pessoas que não podem, é diferente. Trabalham, chega tarde do serviço, tem que fazer aí estudam, sei lá, alguma coisa em pé. Mas tem pessoas que aquele momento ela pode vir, mas aquela vozinha está falando, não, o seu hoje não, você só vai de domingo. Tá, irmãos? Então, você está negociando a palavra de Deus ou do inimigo. Tá bom? Então, que não entristeçais o Espírito. E se você ouvir essa voz e não der atenção para a voz de Deus, Deus vai se entristecer com você que foi pregado hoje. Não entristeçar. E se nós não se entristecemos com a voz do Espírito Santo de Deus, nós alegramos o Espírito de Deus, nós vamos receber as bênçãos do Senhor. A bênção está aí. Eu sei que eu preciso da minha bênção. Essa semana eu recebi uma bênção, irmãos, eu fiquei todo feliz. Veio direto do céu. Foi direto para o meu banco. Do céu foi para o banco. Mas alguém se aproveitou dessa bênção. Então a gente tem que vigiar, bem, Monarca? Cuidado. Alguém foi, então aí, veio, nós veio, interessa ver. Aí Deus te mandou a bênção, se você não soube lidar com a sua bênção, o problema é teu. Viu, irmão Silvio? Então, mulher, para pegar a bênção do marido, olha a notícia e falou. Deus abençoou e abençoou ela. E abençoou, então. Só que a bênção foi para ti. Interessa, é minha bênção. Foi. Ela foi lá e pegou carona na minha... Olha, irmão, como que Deus é maravilhoso. Tem pessoas que pegam carona na nossa bênção. Mas graças a Deus, né? Nós estamos dando carona para as pessoas. Graças a Deus. Só se você vive de carona nas bênçãos das outras pessoas, muito crente vivendo de carona nas bênçãos das outras pessoas. Não, você tem que dar carona. Dê carona com pessoas. Eu não quero falar quem é, mas estou brincando, você quer uma bênção. Eu quero na carona da bênção dela. Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. É gostoso falar de Deus, né, irmãos? Amém? É verdade. É uma bênção. Vocês são umas bênçãos na minha vida. Glória a Deus, né? A igreja é uma bênção na nossa vida, né, irmão? Glória a te falar assim, mas é gostoso estar, né? Logo vai passar logo essa crise aí, né, irmã Nai? Quando nós estamos fazendo a nossa festividade, hoje o pastor lá da sede vamos fazer lá uma festividade também. Eu falei, pastor, agora eu não posso, eu não, né? Tem que vigiar, né? Mas logo, não, Senhor Jesus, ano que vem, sei lá, nós vamos estar aí fazendo as nossas
as nossas, como fala, atividades da nossa igreja, né? Em nome do Senhor Jesus, nossos bolos aí, só tá agora, né? Nossos bolinhos de aniversário, vai que novembro nossos aniversários lá, né? Novembro, talvez lá no dia 10, dia 11. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, aquelas pessoas que trouxeram o alimento também, que nunca venha faltar na tua dispensa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, como foi falado nessa noite, que nós não venhamos entristecer, meu Pai, a pessoa do Espírito Santo de Deus que vive em nós, meu Pai, para que nós podemos estar sempre fazendo com as nossas atitudes, alegrando, meu Pai, o Espírito de Deus que mora no nosso ser, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos mais vigiar também com os nossos atos, com as nossas atitudes diante de Ti, Senhor. E faz de nós um novo cristão, um novo crente, um novo filho, através desse culto, através dessa mensagem, dessa palavra que foi ministrada no nosso coração, meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus. Tu conhece a necessidade da tua igreja, tu sabe de cada necessidade de cada um que está passando esse momento, Senhor. Seja com aquelas pessoas também que aqui foi orado, que foi falado, que o Senhor vem intervir, meu Pai, como o Senhor já está ali interferido em cada situação, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por ser o Deus dessa igreja, por ser o Deus desse lugar, por ser o Deus da nossa vida. Eu estou te pedindo e eu te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Dê uma semana de paz, de bênção, de vitória para cada um dos seus filhos. É que eu te peço e já te agradeço. No nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e as palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.